E a gente vai, inclusive, falar sobre um outro tema delicado, porque o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, nomeou o delegado que indiciou Bolsonaro como assessor do gabinete. Peraí, vocês não entenderam errado. O delegado que indiciou Bolsonaro foi nomeado assessor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Janaína Camelo vai explicar melhor pra gente essa situação. Jana, com você. Pois é, Márcia, já havia até essa conversa de que Fábio Chor, delegado da Polícia Federal, ia integrar o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E hoje, de fato, então, saiu a nomeação dele, né? A nomeação, ela é sempre ali por praxe. Nesses casos do gabinete de assessoramento ali, mais de direção, assinada pelo presidente do STF. A gente tem, inclusive, aí na tela para mostrar essa nomeação que saiu no Diário Oficial de hoje, Márcia. E ali, assinada pelo ministro Edson Fachin, né? Ele decide nomear Fábio Alvarez Chor para exercer o cargo em comissão de assessor de ministro nível CJ3, no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Esse nível CJ3 é um cargo de comissão, né, Márcia? É uma posição de alta hierarquia, que é destinada exclusivamente ali para cargos de direção, de chefia, de assessoramento superior. Então, esse é o cargo que Fábio Chor vai exercer ali no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ele se tornou uma figura, de certa forma, até conhecida, Márcia, muito por conta do julgamento da trama golpista, porque ele quem comandou os inquéritos ali, por exemplo, ele quem indiciou Jair Bolsonaro, como você mesmo disse, né? Ali no núcleo crucial, todos aqueles mais de 30 indiciados. Além disso, ele também tomou os depoimentos de Mauro Cid, que foi o delator na trama golpista. Todos os depoimentos de Mauro Cid foram feitos ao Fábio Chor, delegado da Polícia Federal. Inclusive, na época, chegou-se a falar, o próprio Mauro Cid, de que ele poderia estar sendo induzido nesses depoimentos, mas depois ele negou essa afirmação. Fábio Chor também comandou alguns outros inquéritos conhecidos como o das joias sauditas, que recentemente foi arquivado. O das fake news também estava com ele até então, aquele inquérito que nunca foi concluído, né, Márcia? Foi aberto lá em 2019 pelo ministro Dias Toffoli, na época presidente do STF, passou para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e quem estava conduzindo essa investigação na Polícia Federal era Fábio Chor. Então, por conta disso, vários inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes eram dirigidos por ele na Polícia Federal. Então, por isso, uma certa proximidade, né, com o ministro Alexandre de Moraes. E agora, então, a partir de agora, ele vai passar a trabalhar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, viu, Márcia? Jana, dá para saber quanto que é o valor de um salário, mais ou menos, de um assessor? Pois eu fui até tentar buscar aqui, porque dependendo da função tem uma comissão específica, um valor específico de comissão, né? Além, então, do salário, dos vencimentos que ele já recebe na Polícia Federal, vai ter a mais esse vencimento como cargo comissionado aqui no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a gente checa exatamente qual é esse valor, viu, Márcia? Jana, obrigada pelas suas informações e apurações, né? Vamos chamar Mano Ferreira e Gesualdo Almeida. Essa conexão, né? Amizade, Mano Ferreira. Essa dança das cadeiras prejudica demais a credibilidade das nossas instituições, Márcia. A gente precisa cultivar na República a noção de autonomia das instituições, e isso tem um custo. Um dos custos é você ter profissionais que fazem a carreira naquela instituição. Eu vejo com muito maus olhos essa dança das cadeiras, porque afeta a credibilidade, afeta o nível de confiança que a sociedade pode ter nas suas instituições. Afinal de contas, fica aquela sensação de que a pessoa pode estar desempenhando a função hoje, de olho no cargo futuro, no lugar de estar simplesmente cumprindo o seu dever funcional, o seu dever republicano. Portanto, acho que precisamos rever essa dança das cadeiras que é feita muitas vezes no serviço público por meio dos cargos comissionados. Gesualdo, juridicamente não há nenhum problema, é mais moralmente, né? Aquela história, não é ilegal, mas é meio imoral?
O Mano resolve bem a questão ao dizer que falta credibilidade em se ter uma situação dessa. Parece uma premiação. Um juiz premiando quem conduziu uma investigação, que ele trouxe argumentos que foram favoráveis a uma eventual condenação. Isso é muito ruim. E principalmente quando nós temos assessores de ministros do Supremo Tribunal Federal, assessores desembargadores, geralmente são outros juízes que lhe ajudarão o seu assessorado na condução dos processos, no julgamento dos processos, em pesquisas de jurisprudência, de precedentes, em fazimento de memoriais, de razões. Mas o que um assessor da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal, poderá ajudar o ministro do Supremo Tribunal Federal nos seus julgamentos? É tudo muito estranho. E no momento que a sociedade já duvida de tudo que vem do Supremo, é um argumento a mais de desconfiança.